É inegável que hoje o sistema tem ódio mortal das redes sociais. As redes sociais, elas tiveram o papel de trazer voz para pessoas que antes nunca poderiam ser ouvidas. Um vídeo de indignação de uma pessoa que não tem milhares de seguidores pode viralizar, se isso se conectar com a indignação das demais pessoas. E é por isso que o tempo todo eles querem cercear as redes sociais. Antes era só a mídia. Só o que a mídia dizia era a verdade. Hoje não. Hoje muitas pessoas preferem assistir o Sandro ou outras pessoas, a Bárbara do Te Atualizei, para saber a verdade. Não querem mais saber da mídia. Então, as coisas estão mudando. E o STF quer partir para cima das redes sociais com tudo. Outro ponto é o uso da máquina pública contra opositores, cada vez mais escancarado. Mais uma vez, né, partem para cima do Bolsonaro e a gente vai expor isso aqui para vocês. Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Sempre importante ter o apoio de vocês aqui, tá bom? Mas vamos começar de matéria? Bora lá? Pessoal, olha só. Matéria inicial: Dias Toffoli, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, sinaliza a responsabilização das redes sociais por conteúdo ilegal. Ele usou um argumento tão esdrúxulo, tão antijurídico, que muitas pessoas perguntaram: esse é um argumento de advogado? Esse é um argumento de uma pessoa com notório saber jurídico e reputação ilibada? Ele falou que a liberdade de expressão ela não é plena. E perguntou se o caso em que o policial jogou um cara da ponte seria uma expressão, né, da liberdade de expressão, uma manifestação de liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, expressão é o que se diz. É diferente de ação. O diretor da Polícia Federal usou o mesmo argumento contra o Marcel Van Hatten. Olha, a imunidade parlamentar ela não é absoluta. Se você sequestra uma criança, vende uma criança, isso é liberdade de expressão? Não, isso é crime. Está previsto no Código Penal, está previsto na legislação. Então, assim, é o básico do básico e eles usam argumentos pífios para isso. É insano o que está acontecendo no Brasil. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta quarta-feira que considera inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O texto exige ordem judicial prévia e especificação de exclusão de conteúdo para responsabilização dos provedores, o que é óbvio, né? O que é o mínimo. Como que você vai fazer a exclusão, né? Óbvio que tem que ter exceções, né? Por exemplo, uma questão que tem que ter uma autorregulação, por exemplo, no caso de cenas com crianças, por exemplo, né? Apologia nítida a crimes bárbaros. Isso as próprias redes sociais têm um sistema de regulação. Agora, conteúdos políticos, conteúdos que são apresentados terem que ser retirados sem devido processo legal é uma aberração, né? Não, não faz parte de um Estado democrático de direito. O artigo 19 não é inconstitucional, de forma alguma, né? O texto exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdos para responsabilização de provedores, websites e gestores de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros, né? A fala de Toffoli ocorreu durante o julgamento sobre a responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e a possibilidade de remoção de conteúdos ofensivos sem determinação judicial. Conteúdos ofensivos a quem? Aqueles caras que chamam o Bolsonaro de bandido, de lixo, de genocida, é um conteúdo ofensivo? Ou é só quem chama o Lula de ladrão? Quem responderá por conteúdo ofensivo? Quem escolherá quem é o alvo? O ministro ainda não concluiu seu voto, mas sinalizou o entendimento de que lia o documento em plenário. O ministro do STF continuará a votar nessa quinta-feira. Então, o que a gente tem é uma ação do Supremo Tribunal Federal, sim, para regular as redes sociais. Teve uma matéria
da Gazeta do Povo, muito corajosa, diga-se de passagem, da qual a matéria da Gazeta do Povo dizia o seguinte: nem na época das piores ditaduras quis se regular, né, a manifestação do povo, como o STF está querendo fazer agora. Então, o Brasil, literalmente, é um país, hoje, sem liberdades. Vamos lá, vamos falar do Arthur Lira, né? O Arthur Lira até sinalizou um desconforto com o Lula. Falou que o arcabouço fiscal do Lula não passa, não tinha voto nem para urgência, fraco o Lula hoje no Congresso, ninguém tá nem aí pro Lula, mas essa indignação do Arthur Lira tem um porquê, não é à toa. É isso aqui, emenda parlamentar. O Lula já pediu pro Lira, pro Dino, autorizar a liberação de emendas parlamentares e olha só, o Supremo Tribunal Federal trouxe para si, né, a responsabilidade da liberação ou não das emendas que o Lula tem, ou seja, conseguiu um pouquinho mais do controle do executivo e do legislativo. O Lira implorou, o Lula pediu e o Dino deixou. Liberou 8 bilhões em emendas. O Lira tinha até criticado. Arthur Lira critica anúncio da isenção do imposto de renda no momento inadequado, né? Ele criticou, o Lira fez muitas críticas ao Lula, disse que ele não tinha força no Congresso para aprovar que tinha sido proposto do arcabouço fiscal, também argumentou que não há a menor possibilidade, né, de apresentar um projeto de isenção de imposto de renda que é fraco, vai fazer com que os milionários saiam do Brasil. Deixa eu dar um exemplo para você que é petista que está me assistindo. Presta atenção, você aí fica com o furico oriçado, coçando, falando mal dos milionários, tá? Essa proposta de isenção de imposto de renda de 5 mil para os mais pobres vai taxar as grandes fortunas e vai pegar os milionários, os bilionários. O Luciano Hang é um bilionário, não sei se você sabe disso. O que você precisa entender? Imagina que o Luciano Hang resolva ir embora do Brasil porque vão taxar o Luciano Hang. E aí você, com seu furico coçando, é quem vai resolver o problema, né? Entenda o seguinte: o Luciano Hang tem 20 mil colaboradores diretos. São 20 mil funcionários. Opa! Mas tem os colaboradores indiretos. Para pensar. Você que é um fornecedor do Luciano Hang, você pega o seu conteúdo, fabrica, transporta, tem um cara do transporte que chega até lá. São 40 mil colaboradores indiretos que dependem da Avan para ganhar seu dinheirinho e colocar o pão na mesa. Então, se o Luciano Hang fala, tô fora, foda-se Brasil, ele vai pegar todos os bilhões dele, vai vender as lojas da Avan e vai embora. Vai embora. E aí são 60 mil pessoas sem emprego. Ah, mas tem mais um detalhe que você não sabe. Luciano Hang, por ano, paga 5 bilhões em impostos. E esses 5 bilhões, tchau, não vai mais ser produzido. Ah, não, mas tem mais um detalhe, tá? Ô furico coçando. O cara que recebe o salário dele, ele pega o salário que ele recebe do bilionário mauzão, vai no mercadinho de esquina e compra o arroz e feijão ou compra, né, a cervejinha do final de semana. Tem imposto lá. Ele faz a máquina movimentar e gera mais imposto. Então, resumindo, né, em efeito colateral, é mais uns 2 ou 3 bilhões de impostos. Então, se o Luciano Hang, que você, homem do furico coçando, reclama tanto, resolver ir embora, no mínimo é 8 bilhões que não entra mais para os cofres do governo e são 60 mil pessoas desempregadas. E aí quem vai resolver o problema? O Haddad, o Lula, você, o STF? Saiba de uma coisa. Infelizmente, esse discurso imbecil da esquerda vai afundar esse Brasil, né? A realidade dos fatos é essa. Mas, como eu disse,
Entrou din-din, entrou grana, faz me rir, né? O negócio passa. A Câmara, depois da liberação das emendas, aprovou urgência de parte do pacote de gastos do governo após um acordão, né? A coisa que mais existe com o governo Lula é o tal do acordão, né? Em placar apertado, mesmo liberando o cascalho, o placar foi apertado. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a urgência de um projeto de lei que faz parte de um pacote de corte de gastos enviado do governo federal. A ação ocorre após 2 dias de intensas negociações entre a ala governista e o colégio de líderes da Câmara. Nem conto para vocês o porquê. Agora, os deputados analisam a urgência a segunda proposta, tá? Então, são algumas propostas que foram enviadas e, enfim, né? Muitas pessoas estão perguntando o seguinte, mas espera aí, o mercado odeia o Lula, né? Mas vamos desfazer mais um argumento petista aqui. Sandro, o mercado odeia o Lula. O mercado errou nas suas projeções. O mercado é mau. Vamos lá, deixa eu te contar um negócio. O mercado errou no governo Bolsonaro e errou no governo Lula. Lá, durante a pandemia, mais ou menos, né, ali 2021, o mercado jogou que a projeção seria um crescimento do PIB de 3 ponto alguma coisa. Com o Bolsonaro, cresceu 4 ponto alguma coisa. Agora com o Lula, também falaram que ia crescer 2, não, nem 2, 0, alguma coisa. Cresceu 2 e pouquinho, se eu não me engano. Algo assim. Mas foi abaixo também. Deixa eu te explicar. O mercado erra tanto assim? Não. O mercado não erra. É que o mercado tem um olho e uma visão que os políticos não querem que você veja. Deixa eu te contar uma coisa. Dizem que o PIB cresceu, que o mercado cresceu. Não é verdade. Eles estão usando a projeção do Bolsa Família, ajuda do governo. Ou melhor, ajuda não. Gasto do governo. Porque ajuda é emprego, né? É não interferir. Gasto do governo e jogando como se isso fosse crescimento. Já é dinheiro do povo. Lembra que não é dinheiro público. A Tati já dizia, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Então o Lula está usando o dinheiro do pagador de impostos para enfiar a Bolsa Família nas pessoas. O Lula está contratando mais gente para o serviço público que é pago com o dinheiro do pagador de impostos. E que movimenta o comércio? Sim, mas não é dinheiro novo. Não é dinheiro gerado pela iniciativa privada. Então, o mercado está observando o que realmente é o crescimento. Os números apresentados pelo governo é que são mentirosos. Então, se você me perguntar, Sandro, você acredita mais no mercado e ou no governo? Acho que a resposta é óbvia, né? No mercado. Não acredito. Nada no governo. E aí, se você perguntar para um cara do mercado, e aqui eu não estou falando do mercado financeiro, estou falando do açougue, lá do mercado da sua casa. Escuta o que ele tem para dizer sobre a tal economia, né, do governo. Eu tenho 25 anos que eu trabalho nesse ramo. Nunca vi o preço tão alto igual está agora. Nunca vi o preço igual, sempre tem aumento, mas igual está agora é a primeira vez que eu vejo. Nunca vi. E agora assim, churrasco então, cada vez mais escasso. Todo ano eu faço o meu, esse ano não vou fazer. Não vou, porque sempre eu gosto de uma picanha. R$ 91 um quilo de uma picanha, se você comprar uma picanha boa por aí. E então não tem como você pagar, você vai pegar uma picanha, você vai pagar um quilo, vai dar 1,2 kg, você vai pagar 150, 120, aí não tem como você pagar 1 quilo de carne num preço desse. Por causa de que é uma picanha, não tem como. Até porque 1 quilo de carne não alimenta tantas pessoas assim. Não tem como, não tem possibilidade. Então você tem que substituir por alguma outra coisa, né? E então não tem opção. Churrasco é um contrafilé, uma pata, uma picanha. E acabou, não tem churrasco esse ano. Qual você acha que vai ser a saída? Existe saída? Para churrasco não tem. Porque assim, a carne de segunda, existe outros carnes que dá para você substituir. Pois é. O que eu vejo hoje? Que o governo Lula é um governo pela metade, né? Ele prometeu picanha e só te deu as 4 primeiras letras da picanha, né? É o que você levou no final das contas. Então, o que nós temos hoje? Um mercado, né? Um comércio que não se sustenta mais. O governo está afundando o Brasil. Exemplo prático que nós podemos dizer é isso aqui, ó. Os Correios, né? Correios tiveram prejuízo, né? De quanto?
780%. Isto é uma coisa assim insana. Como alguém pode permanecer defendendo essa situação? Correios, na época do Bolsonaro, vale lembrar, davam lucros. E em menos de 2 anos, prejuízos, recordes de 780%. E implementaram um plano para tentar reverter o déficit. Você acredita que o governo do PT vai tirar déficit? Nunca. A estatal teve um prejuízo de 2 bilhões entre janeiro e setembro, só até setembro. Faltou computar o prejuízo de outubro, novembro e dezembro, ou seja, vai ser o recorde, né? O maior de todos os tempos. A empresa corre risco de ter prejuízo superior ao de 2015, durante o governo Dilma, quando ficou devendo 2,1 bilhões. As gestões anteriores conseguiram recuperar a estatal, que atingiu o lucro recorde de 3,7 bilhões em 2021. Em pandemia, com Bolsonaro, 3,7 bilhões de lucro. Não, presta atenção. Pegaram uma estatal que dava 2 bilhões de prejuízo, entregaram com 3,1 bilhões, 3,7 bilhões de lucro, quase 6 bilhões, né, de estorno aqui, de reversão, né, do negativo para o positivo. E aí ainda tem gente que acredita neste governo, né? Aí não tem como. Vamos falar do Donald Trump? Trump pede anulação de processo criminal referente às eleições de 2020. O Trump passou tudo que o Bolsonaro está passando, dessas ações, reclamando, e falou mal da eleição, falou disso, daquilo, tudo isso o Trump passou, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos o voto foi feito por correio, né? É uma coisa assim insana que foi lá nos Estados Unidos também. E o Trump agora pediu anulação do processo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com um pedido nesta quarta-feira junto ao Tribunal de Apelações do Estado da Geórgia para que seja rejeitada uma acusação criminal contra ele referente às eleições de 2020. Trump é acusado de, supostamente, ter tentado alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020 na Geórgia, quando ele perdeu para o democrata Joe Biden. Esse processo contra ele ainda está presente, né, pendente na justiça local, e a previsão do advogado do presidente Steven Shadow é que a ação seja anulada com o retorno de Trump à Casa Branca. Shadow argumenta que um presidente em exercício é imune a acusações ou qualquer processo criminal, seja ele estadual ou federal. Se a ação for levada adiante, na visão do advogado, seria um ato inconstitucional. O promotor especial Jack Smith retirou recentemente 2 ações movidas contra o presidente eleito na esfera federal. Além da suposta tentativa de alteração do resultado da votação na Geórgia, Trump é acusado ainda de ter levado documentos confidenciais quando deixou a Casa Branca. Esses 2 casos ainda não resultaram em julgamento e, por isso, conforme as regras do país, devem ser retirados. Jack Smith citou, por exemplo, a política do Departamento de Justiça norte-americano de não acusar ou processar presidente em exercício. Ou seja, toda aquela fanfarronice que estava contra o Donald Trump, né, vai cair por terra, vai ser jogado, né, no chão. O Bolsonaro, essa semana, teve uma reunião, né, e que pode estar mostrando aí novos rumos das alianças que o Bolsonaro vai fazer já para 2026. Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes almoçaram na casa do Van Garden, tá? Van Garden, que é advogado do Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro almoçou nessa quarta-feira com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O encontro aconteceu na casa do assessor e fiel escudeiro de Bolsonaro, o Fábio Van Garden, em Higienópolis, na área central da capital paulista. Outros aliados do líder conservador também estiveram neste primeiro encontro após as eleições. O ex-ministro Adolfo Sachida, o empresário Renato Araújo, o advogado Daniel Tesser e o bispo Rodovalho, presidente da igreja Sara Nossa Terra. Alianças políticas já, tá? Começando as alianças políticas para 2026, Bolsonaro vai ter que fazer uma costura. Eu não nego que a hipótese principal é que o Bolsonaro realmente tenha, né, uma aliança bem estruturada com figuras como o Nunes, figuras do Centrão. É inevitável que o Bolsonaro tenha alianças com essa figura do Centrão. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, eu achei interessante, né, essa matéria do Panam Post aqui. Ó. Essa matéria do Panam Post é bem interessante. O Zuckerberg, que é o presidente do Facebook, né,
está muito interessado na política tecnológica do Trump. Ou seja, essa matéria que mostra que o Trump, de perseguido, né, de figura atacada, inclusive pelas Big Techs, inclusive pelos seus inimigos, né, agora está trazendo todos, né, ao seu entorno e ao seu apoio. Né? Até o Zuckerberg, que tanto fez contra o Donald Trump, agora teve que enfiar o rabinho entre as pernas, né, e juntar e se aliar ao Donald Trump. Mas o que eu percebo é que a agenda woke, a agenda da esquerda, está sendo dizimada. O conservadorismo chegou para ficar. A esquerda não consegue mais. E aí, as próprias Big Techs entenderam que o mundo mudou, o mundo trocou. E agora, não adianta mais eles quererem, né, imputar essa agenda woke, até porque ele já se mostrou que a agenda da esquerda está pronta para destruir o mundo. Então, é visível que está tendo uma mudança, né? Mark Zuckerberg está muito interessado em desempenhar um papel ativo em políticas tecnológicas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo disseram às últimas horas a imprensa, né, Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, né? Então, o presidente de assuntos globais da Meta, né, acabou escancarando aí que vai se tornar mais um aliado do Donald Trump. É fato, tá bom? Pessoal, obrigado por quem ficou até o final do nosso editorial. Um grande abraço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta com mais conteúdo com vocês aqui, tá? Daqui a pouquinho, para a gente poder bater um papo. Grande abraço e até o próximo editorial.